Hoje eu vim compartilhar com vocês a receita desse pão integral. Não precisa ser expert em fazer pão, qualquer um pode fazer, ele é bem fácil, bem simples de fazer e fica a coisa mais linda, parece pão de padaria, né? Mas não, saiu aqui da minha cozinha e eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Eu já separei todos os meus ingredientes aqui para facilitar. Então a gente vai começar com o leite morno, tá? Não pode ser leite muito quente. O leite tem que estar morno. Então eu vou colocar aqui no meu recipiente o leite. E vou adicionar o fermento. E vamos mexer até dissolver bem esse fermento no leite. Dissolveu bem o fermento, eu vou acrescentar o açúcar. E para quem tem dúvida do açúcar para crianças, do açúcar no pão para crianças acima de 1 ano, menores de 2, né, que a gente não recomenda açúcar para menores de 2 anos. Quem tiver alguma dúvida do açúcar que vai no pão, tem post aqui no meu Instagram falando sobre isso, tá? Dá uma lidinha lá para vocês entenderem o que essas 3 colheres de açúcar fazem aqui no pão, na receita do pão caseiro. Vou acrescentar a manteiga. E aqui eu tô usando uma manteiga sem sal. E aí a gente vai mexer aqui até essa manteiga dissolver bem. A manteiga derreteu bem, agora eu vou adicionar o ovo. Vou bater mais um pouquinho. Vou adicionar o sal. E agora nós vamos adicionar a farinha aos poucos. Sempre aos poucos. Adiciona um pouquinho, mexe e vai adicionando mais. Vou colocar um pouquinho de farinha. Vou colocar a massa aqui na minha bancada. E nós vamos mexer essa massa com a mão. É o mesmo processo do pão caseiro, tá? E aí a gente vai adicionando a farinha aos poucos, até que essa farinha não grude mais, até que essa massa não grude mais na nossa mão. Então, vou deixar a farinha aqui perto. E vamos lá. Ó, vou adicionar mais, porque ela tá grudando ainda. E aí agora a gente vai usar a mão. E vamos amassar. Quanto mais você sovar o pão, mais macio esse pão vai ficar. Ó, ela ainda tá grudando na mão, ó. Então a gente coloca um pouquinho mais de farinha. Sempre aos poucos, tá? Ó, acertei a farinha. Ela já não gruda mais na mão. E agora eu vou sovar essa massa por uns 10 minutinhos. Vamos sovar bem. Sovei bem a massa. Eu sovei por 10 minutos. Agora a gente vai cortar essa massa em duas. Dividir ela em 2 partes. E vamos fazer os pães. Vai dar 2 pães, tá? Se vocês quiserem fazer mais, aí pode dividir em mais. Mas eu vou fazer em 2, porque eu vou fazer pão já fatiado. Eu vou mostrar pra vocês uma técnica muito legal. Então, assim, há 2 maneiras de fazer esse pão. A gente pode abrir o pão com a mão. Assim. Pra quem tem prática, vocês vão ver que eu não tenho muita prática de fazer assim. Então, eu vou fazer da outra maneira que eu vou mostrar já já.
Mas para quem tem prática já de fazer pão, a gente abre a massa assim e faz o rolinho na própria mão. Ó, coloquei um pouquinho de óleo na mão para não grudar a massa. E aí vocês podem fazer assim. Ó. Até que ficou bonitinho, tá? Pode fazer assim e colocar na forma. O outro jeito que eu gosto de fazer, vou mostrar pra vocês, é como rolo. Então, a gente abre a massa da mesma forma. Sempre deixo um pouquinho de farinha aqui embaixo pra não grudar na pedra. Ó, abro a massa com a mão e aí com a ajuda do rolo, passo um pouquinho de farinha aqui no rolo, com a ajuda do rolo eu vou abrindo essa massa. Aí vocês escolhem aí qual a maneira que vocês preferem fazer, tá? Ó, abri a massa e agora eu vou enrolar a massa, assim. Simples assim, tá? Ó. E vou colocar na forma. Vou fechar bem aqui nas pontas. Depois vocês vão entender por que eu tô fechando. Ó. Fecho bem. Aqui. Tá? Aqui tá o rolinho. Agora eu vou fazer o outro. Abri com o rolo, mesma coisa, eu só vou enrolar. Então eu coloquei aqui os dois pães na forma, untei a forma com um pouquinho de óleo. E agora, por que que eu fechei as pontas? Porque eu vou fazer esse pão fatiado. Ele já vai pro forno fatiado e vai sair do forno já com os pedaços prontinhos, não precisa nem faca depois. É bem legal. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos cortar aqui, pegar no centro do pão. Vamos cortar ele, não até o final, um pouquinho mais para baixo da metade, tá? Não corta todo, deixa um pedacinho ele grudado. E aí nós vamos fazer as fatias do pão. A grossura, você decide aí que grossura de fatia você quer. Ó, ele já vai entrar pro forno assim, fatiado. Vou mostrar mais de pertinho. Tá vendo que eu não cortei até o fim? Eles estão ligados ainda, ó. Um pouquinho mais para baixo da metade. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro pão. Agora a gente vai deixar esse pão descansar e crescer. Ele tem que dobrar de tamanho por mais ou menos 1 hora, tá? Então daqui 1 hora eu volto aqui para mostrar para vocês. Eu coloquei dentro do meu forno, o meu forno tá desligado. Agora eu vou tapar com pano de prato e vou deixar ele aqui descansando por 1 hora, para ele dobrar de tamanho. 1 hora depois, e olhem o tamanho do pão, que coisa mais linda. Duplicou de tamanho, olhem que lindo. Antes de levar pro forno, eu fiz uma misturinha aqui, ó. Aqui tem uma gema e 1 colher de leite. E aí eu vou pegar um pincel, tá? E vou passar essa misturinha em todo o meu pão. Assim, ó. Vou fazer isso em todo ele. Não é obrigatório fazer isso, tá? Quem não gosta de ovo, né, da gema do ovo aqui, não precisa pôr. Mas isso aqui só vai fazer com que o pão crie aquela casquinha e fique com uma cor parelhinha, uma cor bonita, dourada.
Pronto. Agora eu vou levar pro forno. Não precisa pré-aquecer o forno, tá? Eu vou levar pro forno, vou ligar o forno a 180 graus e eu asso ele em mais ou menos 30 minutos. Aqui tá o nosso pão. Eu acabei de tirar do forno. Vou tirar ele aqui da forma e já volto. Olhem só. Então, por que que a gente fala que é pão fatiado? Porque você não precisa nem de faca agora pra tirar as fatias, ó. Você só faz assim e a fatia tá pronta, ó. Olha só como ele fica. Ó. Ele assa bem parelhinho. Aqui eu deixei 30 minutos no forno, mas aí vocês vão cuidando, conforme o forno de vocês. Olha só. Olhem que coisa mais linda. Então essa foi a nossa receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Quem fizer o pãozinho, compartilha, me marca aí nas redes sociais para que eu possa repostar. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.